Oi, tudo bem? Eu vou iniciar a minha fala de hoje fazendo uma pergunta. Você, por acaso, lembra a letra do hino nacional? Se fosse para cantar aqui agora. Além disso, você consegue descrever o que significa aquela narrativa? Então, apesar de ser um dos símbolos da República Federativa do Brasil, muita gente tem dificuldade não só em memorizar a letra para cantar em situações em que isso é requisitado, mas para entender o significado da letra do hino nacional. O objetivo dessa minha fala hoje não é, obviamente, traduzir o hino nacional para vocês, mas é explicar o motivo. Sim, tem um motivo que faz com que o hino nacional pareça tão complexo que impeça o entendimento por parte da maioria das pessoas. Quando o Joaquim Osório Duque Estrada foi compor a letra do hino nacional lá em 1831, ele optou por uma estrutura sintática que a gente chama de ordem indireta. O que isso significa na prática? Nas situações comuns de interação social, quando a gente vai conversar com alguém, até mesmo em situações formais, a gente opta por uma estrutura em que aparece primeiro o sujeito, depois o verbo, depois, se houver, o objeto. No final dessa estrutura, eu apresento o que a gente chamaria de termos acessórios da oração. Quando eu opto por essa estrutura sujeito, verbo, objeto, SVO, eu estou usando o que a gente chama de ordem direta, que é a ordem mais comum. O nosso cérebro já está acostumado a produzir textos com essa ordem e a entender, interpretar textos que foram produzidos com essa ordem. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o objeto e aí o restante dos termos acessórios. Para você entender como é que isso funciona na prática, dá uma olhada na seguinte frase: os alunos leram o livro. Fica fácil entender o que eu estou querendo dizer quando eu falo os alunos leram o livro. E por que está fácil? Porque eu coloquei primeiro o sujeito, os alunos, em seguida o verbo, leram, e depois o objeto, o livro. Essa é a ordem direta: sujeito, verbo, objeto. Só que eu posso subverter essa ordem. E quando eu faço isso, eu estou optando por usar a ordem indireta. Por exemplo, existe a opção de, ao produzir esse mesmo enunciado, eu trocar a ordem de sujeito, verbo e objeto. Por exemplo, em vez de dizer os alunos leram o livro, eu posso dizer que o livro os alunos leram. Ou eu posso dizer que leram o livro os alunos. Quando eu digo que o livro os alunos leram, eu começo a minha oração com o objeto, depois o sujeito, depois o verbo. Quando eu falo que leram o livro os alunos, eu começo pelo verbo, depois o objeto e depois o sujeito. Ao optar por essa ordem indireta, o significado dos meus enunciados permanece o mesmo. No entanto, parece que eles estão mais complexos e mais elaborados. E talvez isso possa dificultar um pouco o entendimento por parte do leitor. Com essa frase pequena, os alunos leram o livro, a troca dos elementos pode talvez não causar tanta confusão. Mas agora, num texto inteiro, isso pode fazer com que o entendimento por parte do leitor seja dificultado, que é o que acontece na letra do hino nacional. Aí você deve estar se perguntando o seguinte: que sacanagem! O autor do hino nacional fez isso para dificultar, para deixar mais difícil o entendimento? Não. Em textos literários, em textos artísticos, essa troca da ordem dos elementos pode acontecer, entre outros motivos, para se conseguir uma certa musicalidade, para que haja ritmo na exposição das informações, para que eu consiga, por exemplo, fazer uma rima entre elementos que, se estivessem na ordem direta, não ficariam no final do meu verso. Isso pode ser a justificativa que tenha levado Joaquim Osório Duque Estrada a optar por essa ordem indireta. Ou pode ser também para deixar o texto mais complexo e dar um ar de superioridade. Mas isso a gente nunca vai saber. Dessa forma, é muito importante conhecer as partes que compõem um texto, porque daí você vai conseguir identificar quem é que está fora do lugar e colocar tudo em ordem direta para poder ter uma interpretação um pouco mais eficiente. Saber bem gramática é conseguir usar essas informações
em seu favor, tanto para produzir textos mais bem organizados, quanto para entender textos com uma estrutura um pouco diferente da convencional. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e a gente se vê na próxima semana. Até mais!